Conservador de Direita Podcast. Como é que é, meu people? Bem-vindos a mais um episódio deste excelente podcast que se chama... O senhor parece que vive dentro de um álbum dos The Weasel. É uma das minhas bandas preferidas. Ok. Eu podia cantar uma música, mas acho que já esgotei todas as minhas cotas de música a semana passada. Foi italiano, não é italiana, foi não? Não é italiano, mas eu sou, por acaso sou muito bom nas músicas dos The Weasel a cantar a parte do Dr. Vírgula. Ah, Sim. porquê? Porque tenho jeito para esse tipo de cantar raga, não é? E como é que é? Aquela, nunca me deixes, preciso de ti. O amor é uma loucura e tu precisas de mim. Em qualquer altura, em qualquer lugar, sinto a tua presença até no meu olhar. Muito bem. Sim. Muito bem. Eu... Excelente. Não, conheço várias músicas dos The Weasel de cor. Aquela Let's Go, Ready, Set, sento o puro flow. Sim. Ok. Senta aí, senta a vibe, senta a batida, não a desse som, mas a da tua vida. Andas a viver com o cérebro dormente e eu baso com o puto para um nível diferente. Ready, set, go, sento o flow, vivo como um show. Nada de convite, bilhete, cartão, apenas bom da vinda do coração. Lição número do manual. Procura a virtude no simples e natural, como puto, pack fat, com Big Mac. Doninha, segura, não alisou como back. Senta aí, senta a vibe, senta a batida, não a desse som, mas a da tua vida. Já não me lembro mais. Muito bem, Canto fogo. bué, doutor. Sim. Daí que essa observação extremamente pertinente do meu talento musical. Mas Já cumpriu esta semana. Já cumpri. Já cantou. Já cumpri. No grupo de super doutores pediram para eu cantar o Conquistador dos Da Vinci. Ficará para outra altura. Ok. Sabe essa letra? Também sei. Mas ficará por... Mas Aliás, sabe só o refrão? não, sei tudo. Tudo mesmo? Eu na escola primária, Ah. e é uma história real, eu na escola primária fizeram um mini chuva de estrelas e eu na altura era popular e fui convidado pela rapariga que queria cantar a música dos Conquistadores, do Conquistador, para fazer parte da banda. Então arranjei um guitar. Aí o senhor fazia de guitar? Era um tocador de guitar e aquela parte que cantava o homem foram dias e dias e meses e anos no mar. Pronto. Eu cantava essa parte. Uau. E quem é que cantava? Era a parte da rapariga? Era a parte da rapariga. Ok. Sim. Eu não cantava essa parte. Estava lá com o meu guitar, que não tocava, não é? Era só Sim. para o estilo. E cantava essa parte do homem. Agora, os doutores Da Vinci seriam cancelados. Seriam, sim. Então, a fazerem uma música sobre o Império Português? E ainda por cima, nem sequer referem a escravatura, não é? Nada, só referem o lado bom. Ou seja, o Mais CD ou que menos. devia vir com o livro do Dr. José Gomes Ferreira era só com a música dos Da Vinci. Da Vinci, sim. Eles não reescreveram a história. Eles mantiveram uma visão pura e que exalta os feitos dos portugueses. Que Agora, é o que interessa. nem tudo é bom. Aquela parte que eu cantava nessa cover foram dias e meses e anos no mar. Essa música pode ter ali uma breve referência a escorbuto, não é? Ah, pois. Sim, Pois é. escorbuto e falta de atividade sexual ou, eventualmente, também sodomia, não é? Sim. Muita coisa acontece. Sim, muita coisa acontece quando se passam meses e anos no mar. Sim, sim. Não é por acaso que os navegadores andavam de colanche, não é? Sim. Que era mais fácil rasgar. Portanto, essa música também tem um lado negro. É. Não fala de escravatura, nem fala dos massacres que nós cometemos, nós portugueses cometemos, mas também nem tudo é bom. Ok. Tá? Sim, Então, avance. vamos lá. Tema da semana. Doutor, que tema temos esta semana? Temos a renovação do Tratado de Windsor. Foi renovado? Foi. Eu nem Aquilo chega... sabe que os tratados muitas vezes têm de ser renovados. Tem mesmo renovações. É como... Não é renovação automática? Não, anualmente? não. Não era isso que estava no original? Pode ser, mas muitas vezes é como nas operadoras. Ligam sempre ao fim de 2 anos ou antes a oferecer mais coisas. Sim. E então Portugal decidiu ligar para a Inglaterra. Já estava na altura de renovar o Tratado de Windsor. Você já tinha passado a fidelização. Era isso, era o período de fidelização e tinham medo que os ingleses fossem para o outro lado. Fossem fazer um tratado com a Lituânia, por exemplo. Por exemplo. E então o Dr. António Costa ligou
à doutora Rainha Isabel, não é? Que é assim que É funciona. eles que tratam disso. Sim, sim. Não sei se o doutor António Costa pediu o número de telefone ao doutor Duarte Pio e ligou a oferecer coisas. Neste caso, a oferecer uma cidade. Sabia? Se calhar o Dr. António Costa até ligou para dar os sentimentos, não é? Do Dr. Príncipe Filipe Sim. e disse, olha, já agora, Olha, lembrei-me de uma coisa. lembrem-me de uma coisa, vocês têm aí, eu sei que são uma ilha, são claustrofóbicos, têm aí uns hooligans que queiram mandar para aqui para descomprimir um bocado, Sim. para melhorar aí o vosso ambiente. Se quiserem, estamos abertos, não é? Sim, e sobretudo o doutor António Costa, há que elogiá-lo, que é, ele quis trazer pessoas que estão totalmente vacinadas para Portugal. Sim. E então para as pessoas verem como é que elas se comportam na rua, não é? Sim. Eles estavam vacinados, era requisito. Não sei se era, acho Não, que era eles só o tinham- teste eles negativo, não tinham era? de testar e depois vinham em bolha. Sim. Só que dentro dessa bolha havia boa cerveja e cadeiras de esplanada, não é? E Sim, então, sim. e então, Acho que era o PEC. Acho Sim. que eles, quando entraram no avião, vinham com. Sabe quando as pessoas levam uma pulseira Sim. para entrar num resort? Sim. Os ingleses entraram no resort de Porto, não é? E disseram: sirvam-nos. Pronto, qual é a pulseira? É esta cadeira. E levavam sempre uma cadeira de esplanada atrás. Nunca levavam t-shirt, não, curiosamente. eles entraram, não é? Da mesma forma que o Dr. Passos Coelho, ou o Dr. Sócrates, aliás, recebeu a Troika, não é? Ok, venham ajudar-nos. Certo, Os ingleses disseram, ok, nós vamos salvar esta economia deste país, que nem sabemos o nome, Certo. esta parte de Espanha. Vamos salvar esta economia. Como é que nós vamos salvar a economia? De esplanadas, é. não é? Criar um incentivo para haver renovação de decoração de esplanadas. Sim. Há esplanadas que o facto de não terem sido usadas durante um ano, as cadeiras estão todas podres e eles disseram, não, vieram tipo property brothers, isto é para partir e substituir. Não, eles não é partir, vieram, olha, vamos salvar esta economia. Temos aqui um primeiro-ministro desesperado de um país Certo. super dependente de turismo, não é? Que precisa da nossa ajuda. Como é que nós vamos ajudar? Através do consumo de cerveja. Certo. No fundo é altruísmo, da mesma forma que as influências vão para a África fazer voluntariado para tirarem fotografias com meninos a precisar de serem ajudados, Certo. não é? Ou seja, elas ajudam os meninos permitindo que eles apareçam em fotografias, que é uma coisa que eles nunca fazem. Certo. E ao mesmo tempo que é bom para os likes delas e para aumentar a cotação delas no influencing. Sim. Os ingleses vieram numa missão humanitária para salvar a economia Sim, portuguesa sim. através do consumo de cerveja. Não são os capacetes heróis, azuis não é? da ONU, são os troncos encarnados, não é? De apanharem sol. Os Sim. troncos encarnados que vêm salvar a economia do Porto. Não? Sim, os Avengers salvam o mundo, não é? Destruindo maus. Também. Os Avengers, quando salvam o mundo, também deixam o resto de destruição à volta deles. É verdade. E, portanto, eles vieram aqui salvar o nosso turismo. Também vieram fazer a mesma coisa. Eles eram só Hulks vermelhos, não é? Eram os Dr. Hulks vermelhos. Era uma espécie de super camarões, não é? Que andavam ali pelas ruas da Rio e por quase todas as ruas do Porto a A dizerem... distribuir IVA, a distribuir dinheiro de Sim. IVA. Eles a dizerem, ok, damos aqui uma injeção de capital na Unicer, Sim. mas pelo caminho deixamos um rasto porque é assim que se salva a economia. Sim, não há escolha possível. Certo. E pronto, o Dr. António Costa, neste caso, eu até me custa ter de o defender, como Sim. sabe, mas tenho de o defender, não é? Porque as pessoas do Porto, pronto, não é uma cidade também, já sabemos, já falei várias vezes, não é propriamente uma metrópole. Não é uma aldeia, no fundo. Sim. E estão ali isolados, coitados. Sim, os pastores que moram lá na Rua de Santa Catarina. Sim, quantos? E na Rua de Santa Catarina, que devia estar uns hectares, estavam os agricultores lá todos, não é? A Que vão plantar. pastar ao Parque da Cidade, não é? Sim. Com as suas ovelhas. Sim. Certo. E então, o que aconteceu é que há muita gente indignada por, numa altura em que se pediu aos portugueses para não saírem à rua, não é? Manteve-se. Eles pediram aos portugueses para não Sim. sair à rua e o Dr. António Costa foi coerente. Agora não disse nada em relação às outras nacionalidades. Nós não sabemos se a seguir não vêm os alemães para a Leiria.
certo? Sim, agora, o que os portugueses têm de entender que nós não temos o mesmo direito que eles. Porque quando eles vêm, eles trazem o dinheiro de fora para gastar cá dentro. Sim, sim. Nós, pai, os ingleses andam na rua e eu agora também quero festejar o São João. Não pode. Não é a mesma coisa. Não é mesmo. Aí temos de nos preocupar com a saúde pública. É. Porque não justifica... Primeiro os nossos. Sim, não justifica o gasto. Ter portugueses na rua é uma despesa que nós não podemos ter. Fiquem Não. em casa, Sim. protejam-se. Cuidado Nós com, ainda- cuidado com o R para não subir. Para não Sim, subir. Cuidado com o gráfico. Cuidado tudo com direitinho. aquele gráfico pronto. Porque nós temos de nos proteger e ter cuidado com as cadeias de contágio para que os ingleses e os alemães possam vir aqui salvar a nossa economia. É verdade. Porque se nós tivermos números maus, os ingleses já não vão querer vir destruir tudo para nos salvar. Como é óbvio. Se nós queremos que os alemães entrem, que os ingleses entrem, que os americanos, os canadianos, os brasileiros, os que podem, não é? Se queremos que eles entrem, temos de manter um país com números baixos. E para isso, Não tem de ser. temos de nos sacrificar. E a ideia, eu acho que é uma excelente ideia, é usar eventos para fazer uma espécie de viagem de finalistas de países, Sim. sabe? Onde as pessoas mal podem sair à rua, bem partir tudo para cá. É um direito que lhes assiste. Se eles pagam, é um direito que lhes assiste. Imagina o que é Nós temos agora a costa toda portuguesa, as capitais de distrito, tornarem-se destinos turísticos de nacionalidades. Sim. Eu achava isto extraordinário. O Portugal ser a purga, não é? Sim. Aproveitar que os portugueses agora estão habituados ao confinamento. Sim. Mesmo quando acabar a pandemia, estamos habituados ao confinamento, ficamos todos em casa. E os turistas entram no aeroporto, dão-nos uma marreta, olha, libertem toda a raiva que está aí dentro, paguem tipo uma caução, não é? Sim. Pagam uma caução E de 500 pagam. euros. Pagam. Aliás, vem no PEC. Sim. Vem no PEC. Passou na alfândega, o senhor não traz nada, não. Então toma aqui uma Sim, marreta. está aqui um alemão. um Os maço. alemães às vezes têm aquele instinto de morte que às vezes dá mal, não é? Sim. Olha, está aqui alemão, liberte, solta a franga, Sim, sim. parta o que lhe apetecer, este país é seu. Sim, sim. Temos aqui... Mas mesmo a Torre de Belém, Sim. está ali. Sim, Preciso meter vandalize. aqui. Eles depois chegam à Alemanha calminhos, prontos para trabalhar, Sim, sim. sem... Não, está Isto tudo. foi- Vem ao spa, não é? Quantas vezes, não é? Há muitas pessoas que realmente conseguem relaxar. Sabe quando está num edifício em demolição Sim. e as pessoas vão lá, olha, quero partir aqui um bocadinho. Isto agora é que é. Abrem a fábrica da Vista Alegre, deixam Certo. entrar um exército alemães de Sim, marretas. é fazer de Portugal Toma. como se fosse um campo de paintball, Sim. mas só com marretas e cadeiras de esplanada. Não, mas com álcool, não é? Dá-se logo uma mochila, Sim. tipo com uma espécie de bidão para eles porem às costas de cerveja. E eles, olha, está aqui o seu equipamento. Quando precisava abastecer, sabe já nos estavam festivais aqui. quando andam aqueles meninos com máquinas de sulfatar Sim. cerveja? Sim. Dão uma a cada um com uma a cada um, palhinha. mas diretamente, nem é para a boca, tipo, Sim. tipo clisters de cerveja, que é para eles poderem comunicar entre eles enquanto estão a Sim. receber cerveja via anal, não é? Dá-lhes uma marreta Sim. e deixa-los relaxar e usufruir de tudo o que o nosso país tem para oferecer. De Tanta bonito, coisa não é? bonita, Sim. não é? Coitados, eles não têm sol e têm dinheiro. Sim. Nós temos sol e não temos dinheiro, portanto é Win-win. troca por troca. Ganhamos Isto. todos os portugueses confinados em casa. Sim. Eu não posso sair que ainda levo com uma marreta de um alemão na cabeça. Pois, Sim. não é? E os portugueses, a partir daqui, eu acho que devemos estabelecer horas para os portugueses saírem de casa, não é? Sim. Dizer, agora podem ir ao Lidl e ao Continente e não sei o quê, depois voltam para casa que a seguir vêm os holandeses sair à rua. Cuidado, Agora é hora dos agora é holandeses. dos holandeses, portanto, se acontecer alguma coisa assim, não diga que eu o avisei, ok? Portanto, está avisado. Sim, e os empregados de mesa passam a andar de capacete, não é? Pode apetecer a um turista. Ou sabe, andam vestidos como são atacados por pastores alemães, sabe, com aqueles fatos, e eles andam, vê um tipo a tirar-lhe uma cadeira e eles estão com aquele mega fato, parecem um homem da Michelin. Sim, é arte de bem receber, não é? É. Até de receber marretadas também. Sim, faz parte do trabalho, tem de se dar formação às pessoas. Portanto, o Dr. António Costa Se teve já uma se lhes deu excelente formação ideia. de inglês, não é? Sim. Agora dá-se formação física de inglês. Eu acho, lá está, foi a final da Liga dos
dos Campeões aqui. Isso foi do desporto de futebol, do não desporto foi? de futebol, não é? Foi o Chelsea contra o Manchester City. Ah, duas grandes empresas. Eu acho que mesmo as outras empresas de desporto de futebol inglês, tipo, os jogos todos da Premier League podiam passar a ser em Portugal. Ah, sim. Nem precisava de haver jogos em Inglaterra. Tipo, o campeonato português, podíamos escolher outro país. Sim. Sei lá. E de repente, se os ingleses gostarem muito do Porto, Olha, a Liga Fazer- podia ir para a França, para Paris. não podia é? ser. Mandava-se o Tondela e o Gil Vicente E o Benfica, Arouca. o Porto e o Arouca iam Sim. todos para Paris. Certo. Jogar no Parque dos Príncipes. Podia ser. E se os ingleses gostarem muito do Porto, podemos fazer do Porto como fizemos ao Algarve. Damos aquilo. Sim. Aliás, eles já fizeram isso com o vinho, porque é vinho do Porto, mas é deles. É deles. É deles. E graças ao Dr. Marquês de Pombal que privatizou aquilo. Sim. Portanto, o Dr. Marquês de Pombal é uma espécie de Dr. Pedro Passos Coelho do século XVIII. Deus o guarde. E, pronto. Está estabelecido. Obrigado, Dr. António Costa, por permitir que os portugueses pudessem não desconfinar, mas ver pessoas em liberdade. Isso é importante. Uma coisa é ver na televisão como as coisas correm bem. Outra coisa é ver ali ao vivo. E eu acredito que no imediato as pessoas podem não se ter sentido bem, mas a médio prazo vão valorizar. E até porque os ingleses precisam de um país novo, porque eu não sei se o doutor sabe, mas as empresas de desporto de futebol que jogaram no Porto, uma é dos árabes. Pois é isso, E outra é grande dos empresa. russos. Sim, são duas grandes empresas. Ou seja, o país Inglaterra, o país Reino Unido, com o Brexit também está a ser comprado por árabes e russos. Pois é. Portanto, eles daqui a pouco também não têm país de onde estar. Não é? É tudo dos Sim. russos. Então têm de exportar alguns ingleses que podem estar a estragar um bocado o mercado imobiliário em Londres. Mandam-nos para Portugal. É a globalização. Eu ia chorando de alegria de ver aquelas imagens. Muito bonito, sim. Foi extraordinário ver a liberdade. Sabe? E eu vi aquelas pessoas que nem sequer já conseguiam falar inglês porque nem conseguiam exprimir o quão contentes estavam de estarem a viver em E liberdade. tem de haver critérios. Os ingleses estão livres, têm a bolha de Inglaterra, não é? Os portugueses aparecerem na rua sem máscara é bala de borracha. É, logo, Porque senão estão a comprometer a saúde pública. como é óbvio. Porque isso é perigoso. Não podemos. Também é uma pandemia. É uma pandemia. Temos Sim, de ter cuidado. há que ter limites. E, Sim. portanto, os limites é estabelecê-los para os portugueses. Sim. Agora, para pessoas que têm dinheiro e querem investir no nosso país, quantos portugueses é que querem investir no nosso país? Muito poucos. Em portugueses podemos bater, em ingleses não. E depois também, à medida que os ingleses foram chegando ao Algarve, os jornalistas estavam lá a recebê-los e a perguntar, então porquê é que vieram para Portugal? Mesmo com quem diz, diga bem de nós, por favor. Sim, sim. Parecia Diga- o Dr. Mário Augusto, não é? A Sim. fazer perguntas aos atores. Sim, eram variantes jornalísticas, de trabalho jornalístico do Dr. Mário Augusto. Força, diga bem de nós em inglês. Sim. E alguns ingleses diziam, pronto, eu vim aqui porque não podia ir para mais lado nenhum. Portanto, nós temos de ter cuidado. Se a É. nossa polícia nos começa a bater... em Isto vez é visão. É. O Dr. António Costa viu, está tudo fechado. Isto pode não ser o melhor, mas é o que há. É o que há. É o que há. E eu acho isso bem. Agora, eu quero ver, não é? Aquelas pessoas que agora têm no Porto, que estão a viver à grande, terem recebido esta injeção na economia, Sim. a ver se não estão contentes e para a semana a ver se não criam outra vez outra invasão. Queriam. E é uma pena que a Copa América, afinal, tenha ido para o Brasil. Também outro Ai, país. foi? Pois, porque a Copa América era de desporto de futebol. Saiu da Argentina. Saiu da Argentina. Portugal não se chegou a tempo para receber Caramba. a Copa América. Podíamos ter feito isso no distrito de Viana do Castelo, ali à Sim, volta. Sim. Era Para a nossa extraordinário. economia, sim. Para trás dos montes, já não vive lá quase fui para o ninguém. Brasil, que é um país que também está tudo a correr muito bem lá, não é? Era o que eles precisavam Era o que eles neste momento. precisavam também, era de uma injeção agora de turistas dos outros países da América Latina. Sim. Que excelente medida. Sim. Está ao nível. Portanto, a medida do Brasil receber a Copa América está ao nível do Dr. António Costa ter escolhido receber a final das empresas, não é? Das Do empresas desporto de futebol. Muito bem. Coisas que devemos evitar. Doutor, que comportamento devemos evitar? Devemos evitar prazeres de pessoas que podem ter prazeres. Como assim? Devemos evitar criticar o Dr. Cristiano Ronaldo por ter mandado construir uma marquise ilegal numa torre de Lisboa. Não é ilegal. Não é Para mim legal. não é. Para mim, Legalmente pode ser ilegal. o doutor viu o arquiteto a chorar. Ele chorou. Estragaram a obra de arte dele. Tinha ficado muito desiludido com o doutor Ronaldo. É sim. Sim, ele a dizer...
Ai, porque perverteu completamente o sentido estético do meu edifício que eu desenhei com tanto carinho. Mas isso é uma parvoíce. Então, ele fez o edifício. O Dr. Ronaldo comprou Comprou. por É 7 de quem? milhões de euros. É de quem, então? É do Dr. Ronaldo. Então, fim. O Dr. Ronaldo pode fazer o que quiser. Pode. Podia pôr daqueles... Sabe daqueles bonecos que estão na beira da estrada? Hidráulicos? Eu punha. Lá no topo? A abanar assim as mãos? Sabe esse? Sim. Podia pôr. E ele ia dizer que era quê? Parolo, isso? As pessoas fazem o que quiser. O senhor que comprou o Dr. David, o Dr. Miguel Ângelo, pode ter feito o que quiser com o Dr. David. O Dr. Miguel Ângelo não tinha nada a dizer. Está pago, está pago. Ó doutor, mas quer dizer, o Dr. Ronaldo comprou aquilo. Agora o arquiteto sempre que faz uma casa pode estar dentro de casa das pessoas Não. a dizer limpa os pés, limpa Sim, os pés, sim, que sim. esta casa é minha, fui eu que desenhei. Sim. Aí Não é? esta televisão fica muito mal neste canto. Não dá para perceber esta obra que eu fiz de meter um rodapé de 3 cm a mais que o normal. Pelo Porque amor de Deus. O prédio, que pronto, toda a gente já conhece aquele prédio agora, é lindo também. Há que É dizer. lindíssimo. Parece que está embrulhado em esferovite, Sim. não é? Portanto, Lá está. Pelo menos em termos de umidade deve ser bom. como é que o Dr. Ronaldo ousou conspurcar aquele prédio tão bonito, não é? Certo. E os arquitetos que são conhecidos no geral, não é? Por terem muito bom gosto a construir tem. coisas. Todos. 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 Ele meteu lá a marquise, quer dizer... porque eu não sei porque é que ele precisa de uma marquise, não é? Porque o Dr. Ronaldo chega a uma casa e diz eu agora precisava aqui de um espaço para estender roupa à vontade. Sim, sim. É o normal, Dr. Ronaldo. Sim, porque ele nas 20 casas que deve ter, ele tinha uma no Gerês também, Certo. que ele fez a casa no Gerês que também foi ilegal. Ah, sim? Que a Câmara deu-lhe autorizações que não devia dar porque ele construiu muito próximo da margem do rio. Só que, ok, é o Dr. Ronaldo. Então, caramba. É o Ia Dr. construir Ronaldo, o quê? sim. Longe de ver o rio? Sim, O Dr. Ronaldo tinha de usar binóculos para ver um rio? sim, o Pelo Dr. amor de- Ronaldo honrou Terras do Ouro com uma residência. Com a sua presença uma vez de 7 em 7 anos. Portanto, se ele quiser terraplanar 3 montanhas do Gerês Aliás, e matar a reserva- 50 cavalos selvagens, pode, não é? se o Dr. Ronaldo quisesse a reserva natural do Gerês toda, Sim. acho que pelo que já fez pelo país Portugal, devia ter direito. Merecia. Ia lá, pessoas com uma motosserra, tirar de lá a reserva natural, ter aquilo tudo direitinho. Nível do mar. Mas a questão é que o Dr. Ronaldo chegou à conclusão que não lhe ficava muito a caminho ter uma casa no Gerês, não é? Sim. Que Ficava longe de cidades. é daquelas compras por impulso, não é? Quando uma pessoa está a pagar no supermercado Sim. e compra... agora apetece-me reboçados. Sim. E não apetece, é porque está lá. Está ali. Ele compra casas assim. Sim, ele viu, estava no Google Images e disse, bom, ficava bem aqui uma Ele casa. usou 2 vezes e ele disse, eu vim para o Gerês, é longe. Sim. Não Só estou a para isso. seca, Então não há... vendeu ao Dr. Pep. Aí foi. E agora que vendeu ao Dr. Pep, como não é tão prestigiante para a Câmara, O Dr. Pepe Ele é o já- dono da casa do Gerês? é o dono da casa de Gerês. Ok. Como já não... Ai, mas ninguém tira a casa ao Dr. Pepe. Sim, mas como já não dá tanto prestígio como ao Dr. Ronaldo, não é? Sim. Já se começa a perceber que se calhar há algumas ilegalidades ali. Oh, lá está. Quando o Dr. Ronaldo se fartar da marquise, vai vender a quem? Ao Dr. Carlos Figo? Sim. Vai para lá? Ao Dr. Fábio Coentrão, ou assim, Podia ser. com desconto. Podia Em vez de ser. ser 7 milhões, pá, 3 milhões. Sim, sim, coisa pouca. Sim, ele... Eu acho... Lá está. Isto está-se a tornar uma polémica, mas é uma polémica que pode resolver a corrida à Câmara Municipal de Lisboa. Ela está ali taco a taco. O Dr. Carlos Moedas está a fazer uma grande campanha. Sim. Está a ser mesmo inovador. Agora, se o Dr. Ronaldo não deita abaixo a marquise, eu se fosse o Dr. Medina, eu metia-lhe uma ciclovia à volta da casa dele. Não é? Para as pessoas também irem lá passear e verem a Sim. marquise ao vivo. Tornar aquilo uma atração turística. Podia ser. Podia pôr, era o teleférico do Jardim Zoológico a passar ali ao pé, sabe? Fazia ali um desvio, as pessoas passavam ali numa árvore perto e ele... aqui estão os leões, crocodilos. Calma, vamos andar um bocadinho. Aqui é a marquise do Dr. Ronaldo. E as Portanto, a pessoas marquise do Dr. Ronaldo, em termos de viralização, de coisas bonitas, está ao nível do busto que foi construído na Madeira. Também, não é? Está ao nível. Mas eu acho bonita a marquise. Eu já vi várias imagens da casa no Instagram da doutora Georgina.
E eu não percebo é como é que agora toda a gente sabe onde ele mora. Não é? Certo. Normalmente essas pessoas prezam a privacidade, mas agora toda a gente sabe que aquele prédio, o último andar é dele. Sim. Não sei como é que não vai lá gente com um drone. Não é? Sim, para é ver, isso. Para ver a marquise por dentro. Eu não sei se aquilo é uma marquise. Sabe que eu acho que aquilo pode ser um plinto. Um plinto. A base de uma estátua. Sim, isso é que era. E ele construir uma estátua, um Cristiano Rei podia ser. mas com insuflável, com esses bonecos. Com esses bonecos. Um Cristiano Rei que abanava os braços de lado Sim. para ter... para dar as boas-vindas ao lado de Lisboa, já que só tem para o lado mau as boas-vindas. Tipo o novo Cristo Rei. Era- O novo Doutor Cristo Rei. No topo daquele prédio. E eu, se eu fosse o Dr. Ronaldo, eu fazia isso não só porque é bonito, É. e é uma excelente homenagem a si próprio, Sim. mas para irritar o arquiteto. Sim, podia ser, podia ser. Ele, para irritar ainda mais o arquiteto, o que ele podia fazer era meter uma terra só com batatas. Sim. Ter Uma horta comunitária, onde ia para lá todos os dias de botas, daquelas Caterpillar, Sim. e a seguir ia para casa, chapinhar aquilo tudo. E tirava fotos e mandava só por mensagem privada ao arquiteto. Sim, ou fazer tipo uma sopa dos pobres lá em cima, na marquise dele, e assim já ninguém ia ter coragem. Pois é. Tipo, iam lá pessoas sem abrigo comer todos os dias, e os outros inquilinos do condomínio, que são todos oligarcas árabes, terem de levar com os pobres portugueses lá. E o Dr. Ronaldo aí, em termos de marketing, era mesmo uma Não, estratégia top. era incrível, e o Dr. Ronaldo, como sabe, consegue sempre dar a volta ao texto quando há alguma notícia menos boa acerca dele. Ele consegue depois leiloar sempre qualquer coisa para ajudar. Mas aquilo- Isso é importante. mas a Aquilo questão- tornar-se uma tenda de escoteiros Sim. podia ser. A questão é que se chama marquise aquilo, mas pode ser chamado também um jardim de inverno. É não mais chique. Porque... E o Dr. Ronaldo é chique nisso. E o Dr. Ronaldo é sinal que tenciona ir lá no inverno. Sim, é. Ou seja, é uma coisa para ficar, não é? Ou então quer pôr no Airbnb e quer aumentar a área para pessoas. Sim, aquilo se calhar é um dormitório para suecos, não é? E tem lá 12 beliches. E para nómadas digitais irem para lá trabalhar. Podia ser. Oh, cá está. Sim. Podia é um ser- investimento. Ou no podia futuro. ser um open space para startups. Quem sabe? Não é? De repente tem ali uma incubadora de empresas e pode ser a nova Silicon Valley, aquela marquise. Pode. Eu tudo que fosse para irritar aquele arquiteto, eu era a favor. Quem é que o manda? Então ele constrói um prédio, pagaram-lhe, está feito, acabou. Sim, fim de conversa. Fim de conversa. Fim de Agora uma conversa. pessoa tem de respeitar os arquitetos. Onde é que isto já se viu, não é? Onde é que isto já se viu? Ai, a minha profissão é desenhar casas, respeitem-me. Não, desenhar casas, qualquer criança faz do infantário. Não é? Óbvio, Eles é óbvio. que levaram isso, a profissão, e não faz sentido nenhum. E ele era sentir-se honrado por o Dr. Ronaldo ter decidido melhorar a casa que ele desenhou. Cá está. Recomendação cultural. Que recomendação cultural temos hoje, doutor? Para além da habitual, Qual é a habitual? a revista Le Docteur. O senhor vai recomendar isso? Recomendo. Eu recomendo, é sua. É uma revista genial. Mas está sobre quase a o tema acabar, sabia? tudólogos. Sabia. O quê? Esta edição está quase a acabar. Esta está quase a acabar. Está mesmo. Aí está. O número de exemplares, sim. Então apressem-se. A edição Tudólogos está quase a acabar. Ok? Portanto, Diga lá às pessoas como é que está elas quase podem a esgotar. comprar, que eu quero falar da sugestão cultural. podem comprar através de reservas@odoutor.pt Uhum. ou através do Patreon. Ok. Subscrevendo o Patreon do Doutor. E pronto. Está prestes a acabar. E o tema é muito interessante. O doutor faz ali uma análise da vida e obra dos maiores tudólogos deste país. Doutor José Gomes Ferreira, doutor José Miguel Tavares. Sobretudo a obra. A vida não tanto. Sim, a vida, até porque o doutor não conhece tanto. Conhece a vida do doutor João Miguel Tavares, que ele faz questão de falar encher dela. muitos chouriços através da sua vida familiar, mas analisa de facto mais a obra escrita, sobretudo, Ok. e televisiva. Doutora Raquel Varela, todos esses nossos amigos. Está dito. Sim, está dito. Tá? Pronto. Portanto, comprem a Le Docteur. Se não quiserem comprar a Le Docteur, eu vou dar uma sugestão cultural de obras
Eu nem acredito que vou fazer isso. Como sabe, eu sou grande crítico de... Grande crítico de arte, não no sentido de ser grande crítico de arte, sou um crítico, Sim. que acho que não devia É existir, crítico da existência da arte. da existência da arte. Aliás, como foi o grande tema do seu último espetáculo ao vivo, Supremacista Cultural. Foi uma análise da utilidade da arte, que é Isso. nenhuma. Isso. E, no entanto, sou um grande elogiador da não existência da arte. Sabia? Sim. Quando o doutor chega a uma casa e não vê quadros na parede, elogia isso. É isso. Elogio isso. E neste Se caso, forem muito caros. também elogio. Lá está. Eu elogio tudo o que seja exclusivo. Se as pessoas me dizem, tenho aqui uma defecação do Dr. Rodin e ele que eu criogenei e tenho aqui. E eu, ok, respeito. Se disserem ao doutor, está aqui um quadro, o que é que o doutor acha? E o doutor diz quanto é que custou. Claro. Não, é Então óbvio. acho que esse quadro é 10 milhões de euros. É a minha opinião sobre ele. Sim, dizer quem pintou, quanto custou? Ou por outra ordem, quanto custou quem pintou? Sim. Ou quem pintou não interessa, quanto custou? E este, foi X. É uma bela porcaria de quadro. Está aqui a Turinol do doutor do Chão. O que é que o doutor acha? Sim, que é a Acho fonte. que é muito bonito este Turinol. Quanto custou? Muito dinheiro. Então é excelente. Mas o doutor não acha que é uma visão revolucionária e Não. Não, o que eu acho é que é... Se é caro, é bom. Sim, e é exclusivo. Mais alguém tem isso? Eu avalio o doutor avalia investimentos, não avalia estética. Isso. Posso falar? Sim. Então, o que é que eu quero elogiar? Quero elogiar um artista que cria a não existência da arte. A um artista... Andei a roubar quadros? Não. Não. Ele faz arte imaterial. Ui, é um gênio. É um gênio. E então... É o que eu faço. A maior arte que eu faço é essa. É? Sim. O senhor imagina? Imagino, tipo... Mas o senhor tem um certificado da sua imaginação? Da autenticidade da sua imaginação? Não. Então não é um artista. Tipo, eu olho para uma parede e digo, está ali um quadro espetacular de um unicórnio. É arte imaterial. E fui eu que imaginei esse quadro. Sim, mas não... É a parte isso... mais difícil. Sim. É pensar, não é? Isso quanto muito faz de si um intelectual da arte. Agora, enquanto criador não vai lá. Não tem a técnica. Se eu preciso é que alguém me pague por esse quadro do unicórnio. Enquanto o senhor não tiver estatuto, ponto 1, e produzir certificados de autenticidade, ponto 2, não é artista. É apenas um apreciador. Quer dizer, está ali um unicórnio a sobrevoar a marquise do Dr. Ronaldo. Olha, podia ser uma coisa. E eles dizem, mas eu não estou a ver. Pois não, é arte imaterial. É. Compre. Quanto é que custa? 3 bolhicaus. Pronto. É sua. Fique lá com o quadro imaterial. Ok. Então o que é que aconteceu? Isto tem que ver com uma notícia que saiu aqui há pouco tempo, em que um artista, lá está, nós falámos muito semana transata acerca de música italiana, e de Itália também vem mais uma boa notícia. O doutor... Está a suceder um novo renascimento. O doutor Salvatore Garau vendeu em leilão, um leilão cuja base de licitação começou em 6.000 euros e foi arrematado por 15.000 euros, um trabalho que só existe na cabeça do artista. Então, como é que eles compraram um trabalho que só existe na cabeça do artista? Compraram Arrancaram-lhe um bocadinho de cérebro? Não. E, olha, está aqui, este trabalho Não. existe aqui dentro. Isso seria trabalho para o Dr. Egas Muniz, sabe? Sim. Isso é para arrancar um bocadinho de cérebro. Não fizeram nada disso. Não foram à mioleira. O que eles fizeram foi venderam a obra e entregaram à pessoa que comprou a obra um certificado de autenticidade. Mas calma, eu vou dizer quais é que são as instruções do artista. Sim. As instruções... Mas o doutor pode escrever a obra primeiro? Posso. Então a obra, deixa-me ver que tem... Como é que se chama? É o doutor Buda, não é? Não, isso é outra. Espera lá. Ainda por cima é um doutor Buda que toda a gente tem. Uma pessoa consegue comprar um doutor Buda material em qualquer loja de chinês, não é? E é barato. Não custa 15.000 euros. Certo.
Agora, espera lá. E até consegue comprar um Dr. Buda daqueles Ah. gordos, um Dr. Buda magrinho. A obra chama-se Io Sono. O sono. Eu sou. Eu sou. Io Sono. Intitulada, tem este nome. E então o que é que sucede? A pessoa, se quiser levar lá alguém a casa a ver a obra, Sim. só tem de fazer uma coisa. Ver o certificado. Não pode. O Dr. Salvatore Garau diz que é uma escultura imaterial. Caso não saiba, é uma escultura. Io Sono é uma escultura imaterial e é para ser colocada na casa num espaço livre de qualquer estorvo, e esse espaço tem de estar ali 1,5 m por 1,5 m. E se ele meter um vaso nesse espaço? Não Deixa pode. de existir? Deixa de existir. Parte da estátua? Não, está a conspurcar o espaço da estátua. E então, como é óbvio, ao lado não pode pôr Uma o pessoa certificado. uma pessoa, para além de não ter nada, perde a área útil da casa, não é? É isso. 1,5 É m o que por 1,5 consegue ao m. comprar essa obra de arte. Cá está. E o doutor Salvatore Garau, no fundo, está a fazer uma resposta. Eu não sei se sabe, existe, para além de uma grande tendência, é o futuro das criptomoedas, existe uma Os grande... NFTs. NFTs. Existe uma tendência de criptoarte. Sim, que é uma pessoa vê no JPEG o original do JPEG. É uma... Sim. Não, mas esta arte não pode ser impressa. Está circunscrita apenas ao mundo virtual. Sim. Não, pode ser impressa. Agora não vale nada. É arte. Não Sim. vale nada. O senhor tem de guardar isto na cloud. O Dr. Jack Dorsey vendeu o seu primeiro tweet por milhões de dólares. Nem foi o print screen do tweet. Vendeu. Foi a leilão. Foi a leilão. E vendeu. É isso. Aquele vídeo do YouTube que é do Dr. Charlie, o bebé que mordeu o dedo ao irmão, também foi vendido. Foi, mas foi em quê? Em É fecheiro? NFT. É NFT. Aí foi em NFT? O vídeo é NFT, não sei. Eu não Ok. percebo nada disso. MP4? Sim, tipo, porque alguém investiu nisso, não é? Cá está. E aqui também foi investido. Ou seja, alguém começou a disputar uma obra que uma pessoa podia levar por uma pechincha de 6.000 euros. E houve uma disputa muito grande até chegar aos 15.000 euros que foi vendida esta obra. Mas qualquer pessoa pode ter uma obra igual a essa em casa se libertar 1,5 m por 1,5 m na Não sala. tem o certificado de autenticidade, homem. Pode ter outro certificado de autenticidade. É uma cópia. Sabe, assim como as pessoas têm em casa, como tinham, doutoras Monas Lisas, não é? Impressas em Sim. papel. Não é a mesma coisa do que ter o original. Sabe disso, não é? Sim. É completamente diferente. Não, lá está. Eu acho que quem tem 15.000 euros para dar para isso... Se calhar não tinha. Ninguém se endividou para comprar essa obra. Não de sei, certeza. não sei. Acha que não? Não Acha sei. que- Imagino que é uma pessoa que estava a pensar comprar um carro, estava ali a passar e disse, não, eu preciso disto. E não tinha dinheiro suficiente, foi à Coffee Dish. Sim, para comprar isso. Sim. Pode Acho que ter sim. acontecido isso também. Acho que sim, na esperança de haver outro burro que pague o dobro. Como desse assim? valor. Isto é... Ouça, eu acho isto extraordinário. Há demasiadas coisas no mundo. Neste momento, sobretudo ligadas à arte. Se os artistas enverdarem por este caminho, num futuro muito próximo, só pagamos artistas. No fundo, o que estamos a pagar é... Faça-me coisas. E aquela- Ou melhor, não faça nada. Diga-me só o que é que está a pensar, eu pago-lhe pela sua obra de arte, vá tirar agora o MBA, se faz favor. E aquela obra do Dr. Banksy que ele vendeu e depois tinha um dispositivo que a destruía, Certo. triturava a obra. A doutora menina do balão. Não era a menina do balão? Era. Não sei. E então a trituradora triturou metade do quadro, emparrou e o quadro tornou-se até mais valioso assim. O meio quadro que destruído. foi arrematado por 1.200.000 normal, e sabe que não era bem um quadro aquilo. Era Era uma fotocópia uma fotocópia posta sim, numa moldura dourada. com uma trituradora, não é? Agora, com a trituradora, aquilo passou a valer 4 milhões. Pronto, ou seja, o Dr. Banksy achava que estava a gozar com as pessoas e afinal as pessoas é que gozaram com ele. Certo. Quem andou a gozar, sabe que a pessoa que mais gozou com a arte, para mim, foi o Dr. Andy Warhol. É que estragou isto. A ideia de uma pessoa com uma fotocopiadora, qualquer um pode ter um original, não é bem assim.
E ele disse, temos de contrariar as elites e não, as pessoas não podem ter só um. Eu quero ter um para guardar num cofre e depois peço para me pintarem uma coisa qualquer para pôr na parede. Mas o original está guardado e é meu. É meu. Agora, o Dr. Andy Warhol, quando começou a criar a pop art, vou meter arte na sopa de tomate. O que é aquilo? Qualquer badameco pode ter arte. E nem foi ele que desenhou a lata da sopa. Então quem foi? Foi um designer qualquer da Campbell's. O Dr. Andy Warhol só pintou. Coloriu? Coloriu, sim. Eles fizeram os contornos e ele teve com lápis de cor? Ele também, lá está, ele tinha de passar o tempo a fazer alguma coisa entre o consumo de drogas. Sim. Orgias, não é? Sim. Os artistas, isso no fundo foi uma forma dos artistas ganharem mais tempo para poderem consumir drogas e beber álcool. Correto. Porque a partir do momento em que agora podem fazer estátuas imateriais e pinturas imateriais e de olhar para um sítio e tem aqui uma estátua de 150 metros imaterial de que nunca mais acaba, podem somente tempo para se divertirem. O Dr. Picasso trabalhava muito e o Dr. Dalí. Ou melhor, isso mesmo assim, se eles tinham de pintar mesmo as coisas, ainda lhes sobrava tempo para fazerem tantas asneiras. Hoje em dia, Então, agora... se o Dr. Picasso e o Dr. Salvador Dalí existissem, completavam tudo no Paint. Sim, faziam tudo no peito. Faziam um risco e depois preencher com esta cor. Sim, preenche. Sobrava-lhes ainda mais tempo para a farra. Não é? Era. Portanto, neste momento é bom para o negócio da noite. Os artistas podem passar mais tempo na discoteca porque fazem obras imateriais, imprimem coisas, fazem arte digital e vendem NFTs e não têm aquele tempo de desenhar e de criar alguma coisa nova, já não precisam. Eu acho muito bem que durante muito tempo, não é? Ou pelo menos até ao final, praticamente até ao final do século XIX, criou-se a ideia de que o artista tinha de ter uma competência técnica. Não. O Dr. Miguel Ângelo a passar anos a pintar um teto. Esqueça, para que... Perda de tempo. Não, vou durante décadas a aprimorar uma técnica que seca, ou seja, sobretudo, desperdiçar a sua vida. O Dr. Gaudí, que tem uma obra que ainda nem sequer acabaram de construir e ele já morreu há uma porrada de anos. Sim. Se fosse hoje, ele construía em 2 semanas, um ainda prédio. vendia aquilo ao Dr. Messi e ele espetava-lhe lá com uma marquise na Sagrada Família. Nem lhe melhorava aquilo. Pois melhorava muito mais. Hoje em dia, sim, as pessoas sabem Fazia-lhe trabalhar. lá um prédio de 8 andares, estava feito Naquela naquela zona. Mas estava eu a dizer que durante muito tempo achou-se que o pintar, o ser artista era uma competência técnica, o melhor. Felizmente, os artistas tornaram-se marketeers de si próprio. Sim. E esta questão do automarketing, de que não é uma competência técnica, é o enquadramento teórico que se dá às coisas, eu acho que isto é extraordinário. As pessoas, por exemplo, quando compram um computador da Apple, sabe como é que se vende aquilo? Aquilo não é um computador. É um estilo de vida. É um estilo de vida e é uma forma disruptiva de encarar o mundo. Quebrando um status quo instalado. Comprando um produto fazendo que um parte monte do de gente status tem. quo. Sim. Percebe? É romper com o status quo, criando um novo status quo. Isto é extraordinário. Sim. Isto é quase como a Danone entrar no mundo dos É que os iogurtes. comunistas compram iPhones. Como é óbvio. Sim, Estão a quebrar o Soros. status quo. E tendo em conta isso, eu acho que é extraordinário os artistas perceberem que não precisam de qualquer competência técnica, intelectual e artística, apenas precisam do enquadramento de marketing. Sim, precisam de um post a acompanhar. Tipo, é tipo a legenda do Instagram, eles só precisam de escrever isso. Sim. E isto pode ser o futuro até do próprio Instagram. E pode ser o futuro das aulas de EVT também. Sim. Não é? De antes era os que tinham melhores notas tinham de desenhar bem, de fazer bem trabalhos manuais, agora só têm de desenvolver conceitos. Mas olha que, sim, não será fácil. Porque pedir, e eu espero que nunca peçam a crianças para imaginarem coisas. Sobretudo crianças que crescem a ver vídeos do YouTube Kids. Portanto, Sim. uma pessoa enche-lhes a imaginação ou preenche-lhes o espaço imaginativo com vídeos recomendados por uma empresa. E isso eu acho que é extremamente positivo, como sabe. Agora, eu espero que nunca se chegue a EVT à ideia de pedir às pessoas para imaginarem coisas. Isso fácil. é que não. Hoje a Quando aula as de pessoas EVT imaginam, vão fazer cria-se ficção. Vão fazer uma escultura imaterial. Força, trabalhem. Sim. E eles passam ali 2 horas a esculpir, não é? Fazer Sim. tipo mímica.
Sim. como se estivessem com um estilete. Não fazem nada disso. Não fazem nada disso. Metem a mão na cintura Sim. e apenas delimitam o espaço da escultura. Vamos fazer um cinzeiro de barro e material, não é? Sim, vou fazer agora é aqui. Vou meter com fita cola Tesa aqui à volta. Olha, Sim. está aqui o cinzeiro. Acabei de fazer uma escultura de um emoji berinjela. Imagine isso. Isso, as escolas vão poupar muito em material, não é? Cá está. Põem os alunos todos a fazer coisas imateriais. Sobretudo material que não interessa. Sim. Por exemplo, podiam dotar as escolas de fardas que eram fatos completos para as crianças. Ou aquelas crianças que são vítimas de bullying, por exemplo, e que estão muito sozinhas. Os professores, em vez de arranjar formas de as integrar e de fazer com que elas se sintam melhor na escola, dizem, olha, cria um amigo imaterial. Está a ver? Não é? Uhum. E ficam lá a brincar sozinhos, cada uma com o seu grupo de amigos imaterial, nem precisam de conviver. Sim, Não é? quantas crianças cresceram assim já? Elas agora estão habituadas com a pandemia, já nem sentem falta de conviver. Mas lá está. A ideia de o mundo é demasiado físico e provou-se que não é preciso ser tão físico, não é? Com o trabalho à distância, com a desmaterialização da música, para que é que as pessoas precisam de CDs? Tem o Spotify. E provou-se que as empresas conseguem desmaterializar coisas. O próprio Silicon Valley, quais é que são as melhores empresas? Não são as empresas que produzem hardware e software. São as empresas que produzem amigos. Sim. Certo? Que produzem followers e engagement. A partir do momento em que esta desfisicalização do mundo acontece, também a arte desfisicaliza-se. Sim, é verdade. Não faz sentido as coisas existirem na realidade quando podem existir na nossa cabeça. Mesmo o Spotify, acho que é demasiado material. Uma pessoa realmente ouvir as músicas, Sim. isso pode fazer confusão. O ideal é haver uma aplicação que uma pessoa vê o título da música e imagina a música que está a tocar. Lembra-se quando aquele iPhone saiu e já vinha com as músicas dos YouTube? Sim. Se os YouTube tivessem dito, saiu o novo álbum, agora imaginem que ele está aí. As pessoas, em vez de ficarem irritadas, ficavam, uou, não está aqui. Sim. Tipo, chegar os YouTube E bem, dizer- viemos aqui, chegar a um concerto, olha, nós agora vamos tocar as músicas do novo álbum e silêncio. E E disse, as pessoas, então como é que é, Dr. Bono? Não, Que mas- música é que é? eles tinham de dizer apenas qual é que era o título da música. Não, só tinham de dizer, olha, é o melhor álbum de todos os tempos. Mas tem de fazer Imaginem o melhor enquadramento. álbum de todos os tempos, é Não, isto. desculpe lá. Se não tiver enquadramento, é só um maluquinho que está a imaginar coisas, percebe? Tem de ter um enquadramento intelectual. Por exemplo, aqui o doutor, já não me lembro do nome dele. Como é que ele se chama? O doutor Garau, Salvatore Garau. O Dr. Roberto Baggio. Sim, o Roberto Benigni, o doutor Topo Gigio. Ele criou uma obra quase à porta do La Scala, em Milano, que era, como se chama, qualquer coisa de Buda. Espera lá, que eu vou lhe dizer. Ele criou um espaço... Um espaço não, uma estátua. criou por uma cima- escultura imaterial em que delimitou essa escultura, mas eu digo-lhe já qual foi a explicação dele. Mas era um Buda, era o que eu estava a dizer há bocado, doutor. O Buda, se uma pessoa vai fazer uma cena imaterial, que seja criativo, não seja uma estátua que já existe em todo lado. Há boas estátuas do Buda que existem Certo. mesmo, não é? Eu acho bem que isto aconteça. Tipo, é a mesma coisa. Olha, eu vou meter aqui na montanha mais alta, vou meter no topo da Serra da Estrela um Cristo Redentor imaterial, não é? Olha, Mas é o pouca Dr. Ronaldo imaginação. podia ter criado só uma marquise imaginária. E as pessoas passavam-se à mesma. Passava-se à mesma, assim. Ele metia uma foto no Instagram de um terraço e dizia: agora veja, contemplem a minha marquise. E as pessoas passavam-se. Agora, esta obra chamava-se O Buda em Contemplação. E ele então delimitou no chão, Fez um quadrado no chão. fez um quadrado no chão com fita cola e disse: aqui está a estátua imaterial, o Buda em Contemplação. E sabe o que é que ele disse? Ele não diz, o Dr. Garau diz que as esculturas materiais, ou neste caso, as suas esculturas imateriais, não são um vazio, não são uma não existência. O que ele diz é que no momento em que eu decido a expor uma escultura imaterial num determinado espaço, esse espaço ganhará uma quantidade e densidade de pensamentos num ponto preciso, criando uma escultura que apenas pelo seu título
assumirá múltiplas Ou formas. seja, ele subcontrata a ideia de construir a estátua para as pessoas, não é? No fundo é como aqueles filmes que têm muitas interpretações. Se as pessoas não dizem o filme é isto, as pessoas dizem, eu acho que aconteceu isto e não sei o quê. É o que ele faz, mas apresenta um Ou quadrado. seja, um artista hoje em dia não tem de ser talentoso, só tem de ter lata, não é? É- Aparecer num sítio e não ter vergonha de dizer uma coisa estúpida, não é? E E não se rir, Tem de... imagina o que é os filmes dos Oscars serem todos assim. Sim. Esta é a história de um escravo que fugiu e não sei o quê. E começava a dar o filme e não se via nada. Mas nem som. Sim, como o Dr. João César Monteiro, que ainda foi criticado. Certo, mas ele tinha som. Agora, aqui é... agora, não saiam aí antes de acabar. O filme tem a duração de 3 horas e 22 minutos. E as pessoas Contemplem. acabam ali. E depois dizem, mas isto não é filme nenhum. Eles dizem, não. Eu, neste ponto, eu gerei uma esmagadora quantidade de pessoas a pensar e a refletir numa coisa. Isto, para mim, é arte. Não, a competência de um artista é ser capaz de dizer estas coisas sem se rir. É. Não é? E esperar que pingue algum para o lado dele, não é? E pingou. Pingou? E bem. Porque é um artista de renome e que merece ir a leilão. Exatamente. Despede-se lá dos superdoutores e das pessoas em geral. Chegámos ao final de mais um episódio. Um obrigado muito especial a todos os superdoutores cujo nome está na descrição deste episódio, como uma forma de gratidão pelo apoio que dão a este projeto. Um agradecimento também aos outros patronos e um agradecimento às pessoas que, apesar de não subscreverem o Patreon, de vez em quando ouvem este podcast para saber o que o doutor anda a fazer e o que é que anda a aprontar. E nós sabemos quem são. É isso. Sabemos exatamente quem são, sabes? Doutor Rafael, eu sei que o senhor está a ouvir, não é? É isso mesmo. Doutor Carlos. Tá? Tá? E até à próxima. Jovem Conservador de Direita. Podcast.